Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Galera, 7ª vitória seguida do Fogão diante do Fluminense. Olha, tô até com um pouco de pena. Confesso que a zoação não tem limites. O Botafogo tem feito isso aí há muito tempo. Nessa brincadeira aí, já falei no canal, quem acompanha desde o início do canal, eu acho que a brincadeira saudável, né? A gozação, tirar sarro, como se dizia antigamente, enfim, o bullying virtual está liberado desde que com respeito, né? E o que eu lembro nessa relação entre Botafogo e Fluminense, o Fluminense faz tempo, né? A última vitória do Fluminense, acho que já faz uns 3 anos, foi justamente no jogo de despedida do Luiz Henrique. Olha a ironia da vida, né? E um gol do Manuel no Nilton Santos. E aí o Fluminense foi para as redes após o jogo e escreveu várias coisas em inglês, né? E até brincando com a questão do neighborhood, né? Bairro em inglês, porque essa é a grande zoação do Fluminense, né? Começou, para quem não sabe, a partir da torcida do Fluminense, de fazer essa brincadeira com o Botafogo, de chamar que Botafogo é só um bairro, né? Que não é time, não é clube, enfim, é só um bairro do Rio de Janeiro. E que, sinceramente, eu acho que não pega, né? Não mexe em nada com o torcedor alvinegro. Eu acho, sinceramente, até legal, né? Eu acho bacana o Botafogo ter essa história que começou ali no Largo dos Leões, né? Que é um pedacinho ali entre o Humaitá e Botafogo, né? Começou em Botafogo, enfim, eu acho que tem clubes históricos aí, o próprio Boca Juniors, né? O bairro da Boca, né? Em Buenos Aires. Então não desmerece em nada o clube, né? E o torcedor alvinegro sabe exatamente isso. Qual é a gozação, qual é o sarro de que o Botafogo é apenas um bairro. Mas enfim, teve essa brincadeira escrevendo em inglês, né? Claro, para provocar a questão do John Textor. E de lá para cá o Botafogo simplesmente empatou uma partida, acho que teve um 2-2 e depois 7 vitórias seguidas. Campeonato Carioca, Brasileiro, não importa, o Botafogo ganhando todos os jogos, já é, né, a maior escrita, o maior tabu do clássico vovô, que o pessoal tá brincando e dizendo que tem que mudar o nome para clássico papai, né? A paternidade aí do Botafogo em relação ao Flu. O Fluminense, na história, se não me engano, tem um momento que ele vence 4 seguidas, o Botafogo já venceu 7 e tá indo aí com certeza no Brasileirão para 8, né? Caso o Botafogo e o Fluminense não se enfrentem ainda no Campeonato Carioca, né? Tá difícil a situação para o Flu. Fluminense com 6 pontos tá em 8º lugar e o Botafogo deu uma subida, né? Subiu de elevador, chegou ao G4, tá em 4º lugar momentaneamente, né? Com 9 pontos, beleza? Próxima partida do Fogão, dia 6 de fevereiro, lá em Moça Bonita, diante do Nova Iguaçu. Vamos falar mais do jogo, galera. Teve mais uma provocação boa, né? Além das inúmeras brincadeiras aí nas redes sociais que o próprio Botafogo postou, né? Com o número 7, com a questão do Fluminense ter que arquivar as piadas que ele faria no passado com o Botafogo, né? Não conseguiu, né? Não conseguiu publicar em nenhum momento. Teve a faixa do movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Obrigado pela fidalguia. E aí a palavra fidalguia, né, com as cores tricolores ali, o verde, o branco e o grená, e também a imagem dos jogadores formados em Xerém, né, ou que passaram pelo Fluminense, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Matheus Martins. E aí é a provocação saudável, engraçada, divertida. Para quem não entendeu, tá? Além da palavra fidalguia remeter uma coisa de nobreza, aristocracia, né? Nobreza de caráter, né? O significado da palavra fidalguia, que tem tudo a ver com o Fluminense, né? Que é um clube que se orgulha aí pelo seu lado aristocrático, nobre, né? Enfim, elitista, como queiram dizer. Teve há alguns anos atrás uma faixa da torcida do Fluminense agradecendo ao Eurico Miranda, né? Na época dirigente do Vasco, obviamente. Obrigado, Eurico, pela fidalguia. Por quê? Porque o Eurico ajudou, né? Fez ali uma composição em que ajudou o Fluminense. Não lembro se foi a questão da Série C, foi alguma questão de rebaixamento que o Eurico ajudou o Fluminense a não cair, né? Dessas
situações aí que aconteciam muito nos anos 90, 80, 90, né? Então foi também uma referência, tá, histórica a essa faixa vergonhosa, né, da torcida do Fluminense, agradecendo Eurico pela fidalguia. Então o Botafogo agradeceu o Fluminense pela fidalguia, né, pelo gesto, né, nobre de ceder os nossos jogadores aí, inclusive o Luiz Henrique, que não está mais no Botafogo, mas foi o Rei da América, brilhando, né, na final da Libertadores, enfim, melhor jogador brasileiro, melhor jogador da Libertadores, e que fez o gol, né, no Brasileirão, dia 21 de setembro, né? Tô até com a camisa aqui do Rock in Rio. Nesse dia eu tava no Rock in Rio, eu não fui ao Maracanã, mas fiquei lá acompanhando, junto com um mar de botafoguenses que estavam no Rock in Rio, né? Mar de camisas alvinegras, e a gente ficou acompanhando, e a vitória do Botafogo ali no finalzinho do jogo com o gol do LH. Sobre a partida de ontem, um Botafogo surpreendente, né? Uma atuação muito boa para quem vinha de férias, né? A gente sabe que o Botafogo está apenas uma semana, 8, 9 dias treinando, né? Aliás, um pouquinho mais, né? O Botafogo se representou dia 14, fez 2 dias ali de exames físicos e aí começaram os treinos, mas enfim, menos de 2 semanas de treino e o Botafogo manteve o nível de atuação. Claro que a parte física deixou a desejar. E o Fluminense é a mesma coisa, apesar de o Fluminense já vinha escalando seu time titular, né? Então acho que foi realmente surpreendente. Positivamente, o Botafogo atuou pela memória, né? Acho que o Carlos Leiria aí, pelo menos ontem, a gente tem que dar um crédito a ele, né? Não complicou, a gente estava com medo que ele mexesse no que vinha dando certo. O Botafogo teve uma atuação muito fácil, né? Os jogadores se entendendo bem, claro, aproveitando o entrosamento e o estilo de jogo de 2024. Alguns desfalques que o Botafogo teve, né? A gente já sabia que o Bastos não jogaria, entrou o Lucas Alter, aliás, foi muito bem, né? Temos que elogiar, o Lucas Alter fez uma bela partida, até acima dos seus companheiros de defesa, eu diria, e entrou também o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. Na frente, o Rafael Lobato foi a novidade, e é interessante a gente ver o seguinte: o Rafael Lobato, que é um canhoto que joga ali caindo pela direita, tal qual o Luiz Henrique também, e também o próprio Arthur, que ainda vai estrear, a gente espera que no domingo, né? Então, Rafael Lobato ali ajudou e se sentiu muito à vontade. É aquela história, né? Quando o jogador, mesmo novato, entra numa equipe que já está toda entrosada, fica muito mais fácil. Foi assim que aconteceu. O Botafogo fez um primeiro tempo bastante razoável, né? Abriu o placar com o Igor Jesus, o nosso Kamehameha, né? Que jogador! Igor Jesus parecia que estava ali no meio de temporada, né? Super lutando, fazendo pivô, né? Puxando a marcação e artilheiro, né? Ele que há algum tempo aí não fazia gol, balançou as redes. Comemorei muito esse gol do Igor Jesus. Foi uma jogada que começa com o Savarino, né? Savarino tem participação nos 2 gols, né? Começa com o Savarino, ele lança justamente o Rafael Lobato chuta, o Fábio defende, no rebote o Igor Jesus faz o gol, o Kamehameha, junto com a torcida lá, foi lindo de ver, né? Na segunda etapa o Fluminense empata, né? Num pênalti ali, uma bobeada do Alex Telles, né? Enfim, coisas do futebol, e aí o Cano bate no meio do gol, o John pulou para o lado e aos 23 minutos a partida estava empatada na segunda etapa. Mas o Botafogo seguiu tranquilo, né? Não se abateu com o gol de empate. O Fluminense ali teve um momento ali, breve momento na partida em que estava um pouco mais à vontade. Teve a entrada do garoto Riquelme Felipe, de 17 anos. O TF até brincou, né? Olha aí, papai Texas, fica de olho, né? Porque assim, jogadores de talento, de xerém, a gente capta para o Botafogo, né? Enfim, e aí o Botafogo conseguiu na entrada ali do Yarley, né? O Leiria até que demorou um pouquinho para mexer, só para a gente cornetar um pouco o Carlos Leiria, mas aí o Yarley entrou bem, sofreu o pênalti, né? Como disse meu amigo Carlos Renato, né? A gente estava acompanhando o jogo ali, ele falou, foi um pênalti duplo, né? 2 jogadores do Fluminense fizeram carga ali em cima do Yarley, bola na marca do Cal e Savarino
bateu e fez o gol. Então, o Savarino com participação no primeiro gol e o segundo gol. Difícil até a gente escolher, né? Acho que por isso até botei na thumb o Savarino o nome do jogo, mas poderia ter sido Igor Jesus, poderia ter sido Marlon Freitas. Marlon Freitas fez um partidaço e deve ter chamado a atenção do técnico Dorival Júnior, que estava no Newton observando a partida, né? Mais uma grande atuação do Marlon, todo mundo jogou bem, Gregory foi bem, enfim, uma atuação muito boa e, como eu disse, acho que acima até do que a gente esperava para uma estreia, né? Primeiro jogo da equipe titular. E é muito importante a gente saber que com isso o Botafogo ganha moral para a partida de domingo. Ah, Carlos, mas quer dizer então que você falou ontem que o Flamengo era favorito, agora o Botafogo é favorito? Não, acho que ainda o Flamengo tem uma vantagem pelo fato de já estar com um treinador, né, desde o ano passado, vir se preparando há mais tempo. O Botafogo teve aquela viagem, né, para Doha, entrou de férias depois, então alguns fatores aí ajudam o Flamengo nesse sentido, mas eu acho que deu um empurrãozinho no time do Botafogo e o torcedor também percebeu que esse time é muito maduro, é um time ganhador, é um time que sabe o peso da camisa que veste, né? Falando em camisa, foi a estreia do Pet, né? O Pet da Libertadores aqui no meio, né? Foi a estreia muito digna, né? Honramos, foi lindo de ver, né? O Botafogo como se dizia antigamente, né? O Scudetto, né? Como se diz lá na Itália, referência a Libertadores, né? Eu não reparei, mas não tinha o Scudetto do Brasileirão, né? Acho que de repente só quando estrear no Brasileirão vai usar, né? Vão ser 2 patches ali. Enfim, então acho que a gente tem que comemorar uma boa atuação, né? Do time, né? De modo geral. Enfim, e aí vamos relembrar só a questão dos 7 jogos. Começou exatamente há 2 anos atrás, no 29 de janeiro, né? Ontem completou exatamente 2 anos esse período de 7 partidas e 7 vitórias, realmente uma marca aí sem precedentes. E falando em data, né? E 7, número cabalístico, a gente adora isso, superstição. Hoje, dia 30 de janeiro, 2 meses da glória eterna, que maravilha, né? Eu acho que a gente vai lembrar todo dia 30 ou de repente, né, aquela história era um sábado como esse, né? Os sábados também ganharam um significado especial para a gente lembrar daquele sábado, dia 30 de novembro. Então hoje, dia 30, 2 meses, né, do campeão da América. Eu não me canso de ver, ainda vejo vídeos inéditos. Ontem eu estava vendo um vídeo que foi gravado ali da torcida do Botafogo, mas da parte de baixo, mostra um pouco da torcida do Atlético, mas majoritariamente do vídeo é mostrando a torcida do Botafogo e a linda festa da nossa invasão em Buenos Aires, beleza? Uma outra gozação também do Fluminense, que eu estava vendo o Depp comentando, eu nem sabia dessa faixa da torcida do Fluminense, que é proibido remar. Você que está assistindo, vocês já tinham visto isso? Tem faixa, tem boné, tem camiseta. Grande gozação, nossa, fiquei nervoso depois dessa, da torcida do Fluminense tirando sarro, porque o Fluminense é futebol clube, né? Enquanto Vasco, Flamengo e Botafogo tem o Regatas no nome, né? Então o Fluminense nasceu só para jogar futebol. É proibido remar. Meu Deus, não vou dormir depois dessa. Mas enfim, voltando ao negócio do bairro, eu adoro, sinceramente, acho muito maneiro a origem do Botafogo. Ser no bairro do Botafogo, um nome sensacional, né? Um nome forte, um nome impactante, né? E um bairro muito maneiro, né? Eu nasci ali perto, eu nasci praticamente em Botafogo, né? Ali no Maitá, na Casa de Saúde de São José, já faz tempo isso, meio século atrás. Então, para mim, me sinto muito à vontade de falar do bairro de Botafogo. Estudei também, né? Ali no Princesa Isabel, depois faculdade também fiz em Botafogo, ali na faixa, enfim, me sinto muito feliz, né, do reconhecimento. E o Botafogo comemorou o título, né, da Libertadores na praia de Botafogo. Tem cenário mais lindo do que esse, né? A volta às origens ali, né, comemorar na praia de Botafogo o título da Libertadores, né, um cartão postal emblemático, né? Então, enfim, não pega essa zoação, galera. Acho maneiro ser o bairro. Galera, vamos falar agora aí só contextualizando, o gol do Savarino, né, de pênalti acontece aos 36 minutos da segunda etapa. Vamos falar um pouco agora do Juan Cruz, tá?
tudo certo, troca de documentação já sendo feita entre o clube búlgaro, né, e o Botafogo. O jogador de 23 anos, base do Santos, e que teve uma passagem muito rápida pelo Vasco, e que o Botafogo está contratando. O scout do Botafogo indicou o centroavante, né, para ser o substituto do Tiquinho Soares, né, ser o reserva do Igor Jesus, um jogador que, enfim, tem tido, né, teve uma ótima passagem lá no futebol da Bulgária, né, não é tão visto, obviamente, mas o scout a gente tem que confiar, ele sendo contratado pela parte técnica e pela parte física. É isso que a gente tem que entender, por isso que a gente elogia tanto o próprio Igor Jesus, que é justamente isso, um jogador técnico e ao mesmo tempo com um físico impressionante, né? Como luta Igor Jesus. Então, uma boa sorte aí ao Rua Cruz, que logo deve pintar no Rio de Janeiro, se apresentar ao Fogão, beleza? Falando em Tiquinho Soares, uma notícia que surgiu ontem, pouco antes da partida, da bola rolar, né, é de que, pasmem, né, de que o zagueiro Jair estaria, tá, olha o tempo verbal, estaria arrependido de vir para o Botafogo. E aí a gente tem uma informação aí controversa, se ele já assinou o contrato com o Botafogo ou não assinou, né, pelo menos a notícia dá conta de que ele não teria assinado ainda, né, tá lá na Venezuela disputando o Sul-Americano Sub-20, e que pelo fato do Santos ter contratado o Neymar, ele balançou, já não estava afim de vir para o Botafogo, essa é a notícia, né? E aí agora ele se arrependeu e quer continuar no Santos. A ver se a notícia se confirma ou se é apenas uma fake news. Estou passando aqui para vocês porque alguns portais do Botafogo publicaram isso no comecinho do jogo ali, de ontem, né? Então, obviamente que se isso for verdade, além de ser uma loucura, né? O Tiquinho já estreou, já está jogando lá no Santos, já fez 2 partidas. O Santos teria que, ao invés de receber 12 milhões de euros do Botafogo, teria que pagar o Botafogo pelo Tiquinho Soares, né? Mas eu estou passando aqui para vocês porque é uma notícia, mas ela não está confirmada. A gente certamente vai confirmar isso aí ao longo do dia de hoje, né? Porque também não quero fazer falsos juízos. Eu quero crer que ela é uma notícia plantada, tá? Que ela não seja verdade, porque é surreal, né? A própria notícia tratava dessa forma, né? Surreal se o Jair não quiser vir para o Botafogo porque quer jogar com o menino não, né? Adulto Ney, né? Temos que aguardar para saber até onde isso aí é verdade ou não, mas estou passando aqui para vocês porque, né, repercutiu, né? Como eu falei, vários sites aí e páginas botafoguenses comentando ontem, mas é tão absurdo, né? É tão absurdo que eu ainda acho que não é uma notícia fidedigna. Fidedigna é quase fidalguia, né? Vou ficar com essa palavra na cabeça. Obrigado, Flu, pela fidalguia. Galera, deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal pra gente chegar logo nos 10 mil. Pelo amor de Deus, vamos chegar logo nos 10 mil. Então é isso, curtam o seu dia aí. 30 de janeiro, 2 meses da glória eterna. Aquele dia inesquecível, tá marcado na minha pele, né? Quem me acompanha lá no Instagram já viu a tatu que eu fiz aí 15 dias atrás. Paguei a promessa e tá lá, 30/11/2024, inesquecível, né? Marcado na pele e, claro, aqui dentro e no coração para sempre. Fogão para cima, é tempo de Botafogo.